Nós estamos então nesse desafio, nessa mensagem dessa noite, e até na quarta-feira eu trouxe uma mensagem para os irmãos que estavam no culto. Quantos estavam aqui quarta-feira? Era um pequeno grupo. E eu comecei a falar o seguinte, que é uma grande verdade, podemos até relacionar. Nós estamos a cada dia dando um passo em direção ao final da nossa vida. Mas também, se nós formos analisar o ano, nós temos 12 meses, se formos considerar cada mês como um passo, nós entramos agora no segundo mês, no segundo passo. E eu espero que todos que estão aqui ou em casa acompanhando cheguem no final dos 12 passos. Amém? Quantos querem chegar? Todos queremos chegar, né? Chegar lá no final dos 12 passos, mas a pergunta é, como estamos caminhando nessa caminhada de vida cristã? Outra pergunta, desafios. Nós estamos vencendo os desafios nessa caminhada cristã? Quantos desafios nós temos para vencer? Você já parou para pensar? Só de vir hoje à noite aqui, nós enfrentamos alguns desafios. Talvez muitos queriam ficar em casa, o outro falou, estou preocupado com a Covid, será que vai ter espaço para que eu possa sentar no banco tranquilo? Graças a Deus estamos bem confortável, né? Mas cada dia tem sido um desafio na vida cristã. Para quem recebe a Cristo como Salvador, você deu um passo em direção a Cristo, creia, você já entrou num desafio. Você acredita nisso ou não? Toda vez que você toma uma decisão, seja qual for ela, para casamento, você já passa a ter um desafio de se manter fiel até que a dívida separe. É isso? Até que a incompatibilidade de gênero separe. É isso? Até que a morte separe. O que Deus uniu, não separa o homem. Mas é um desafio no casamento. Existem outros desafios também nesse período de pandemia, de manter uma vida diária de leitura da Bíblia. Quantas pessoas têm deixado de ler a Bíblia nesse período de pandemia? Em contrapartida, nós temos visto e ouvido de vocês que agora estou dedicando mais em oração e a leitura da Palavra de Deus. É ou não é um desafio? Quais mais desafios nós temos na vida cristã? Desafio de pagar as contas, desafio de trabalhar, do desemprego. Tem muitas pessoas enfrentando um desafio porque não sabem de onde tirar dinheiro para pagar as contas. Porque está aí com desemprego, está com as dificuldades. Quais mais desafios você pode pensar que nós teríamos para esse período de pandemia, para esse período que nós estamos de dificuldade? Existe também aquele desafio de vencer a ansiedade. Quantos estão ansiosos? Não precisa levantar a mão aqui. A Bíblia fala, não andeis ansiosos. Ficar ansioso faz parte da vida do ser humano. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, não andar ansiosos é não ficar todos os dias, o dia inteiro, semana após semana, mês e ano ansioso ou ansiosa. A ansiedade causa problema de saúde. Ou a depressão, o desafio de vencer a depressão, porque você fez algo no passado, e aquele algo que você fez no passado está te deixando com depressão. Deixou de tomar uma decisão importante na vida, e olha, aquela decisão passou a oportunidade, e por esse motivo estou em depressão. Ou tomou uma decisão errada, e por esse motivo também entrou em depressão. Ou alguém te enganou, alguém te traiu, alguém te abandonou. Tudo isso são desafios da nossa vida diária, cotidiana. Se tem alguém que não enfrenta desafio aqui, é só falar, olha, ensina como que é isso. A gente quer aprender. Como não ter desafios na vida. Mas nós sabemos que existem desafios que nós podemos vencer, e dentro da caminhada da vida cristã, nós podemos encontrar também a recomendação de Deus de como devemos vencer, de como podemos vencer esses desafios. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos encontrar aqui, na Bíblia, vários personagens que venceram alguns desafios na vida. Como nós estamos nessa leitura bíblica diária aí durante esse ano, se nós formos analisar desde Adão, Adão conseguiu vencer todos os desafios dele? Não. Depois nós vamos para Noé, um homem que andou com Deus. Ele pecou quando se embriagou, em função daquilo, deitou com as filhas, teve um grande problema. E depois vamos para a vida de Abraão,
o herói, o pai da fé, teve desafios que Abraão não conseguiu vencer. A primeira vez que ele desce para o Egito com a sua esposa Sarai, ele fala para a esposa, olha, diga que você é minha irmã, porque senão eu posso morrer. E aquela atitude dele gerou uma expulsão do Egito. E depois, quando Deus falou que ele teria uma promessa de ter um filho, seria um filho dele, Deus não deu muito detalhe, aí Sara resolveu dar uma mãozinha e oferecer a serva para Abraão. Aí Abraão resistiu, né? Não quero a serva. Na hora ele aceitou. Venceu o desafio? Não. Então nós sabemos que desafios nós vivemos e viveremos e viveremos. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu quero ir com vocês agora para um texto, lá em Mateus capítulo 4. Você pode acompanhar na projeção, ou abrir a sua Bíblia aí, em outra versão. Nós podemos falar daquele que venceu todos os desafios que nós enfrentamos hoje. Esse não tem como deixar de falar dele. O nosso Senhor Jesus Cristo. É o único, 100% homem e 100% Deus. Ele se fez homem para provar que é possível vencer os desafios. E quando nós olhamos para o primeiro desafio que ele sofreu, que ele teve, logo após o seu batismo, lá por João, nós entendemos aqui nesse texto, lá em Mateus capítulo 4, vamos ler, você pode acompanhar aí na projeção, ou talvez na sua Bíblia também. A seguir, diz o texto aqui de Mateus 4, versículo 1, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí o desafio, ser tentado pelo diabo. Depois que ele foi batizado, depois que ele tomou a decisão, na verdade ele não precisaria ser batizado, nós cremos nisso na palavra, mas toda vez que a pessoa é batizada, o desafio aumenta. Toda vez que você assume um compromisso, o desafio aumenta, seja qual for o compromisso. E aquele desafio, diz aqui que o Espírito de Deus levou ele para aquele desafio. Ele não foi conduzido pelo diabo para o deserto, mas o Espírito de Deus. Então Deus muitas vezes nos conduz a enfrentarmos desafios também. Mas os desafios de Deus é para nos ajudar a crescer. Nós cantamos, né, cada vez que a nossa fé é provada, Deus nos dá a chance de crescer um pouco mais. E nesse texto nós encontramos assim, dizendo que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E nesse momento de dificuldade, de ficar 40 dias e 40 noites sem comer, com certeza o que ele mais queria era um pão, uma água. E o que o diabo oferece? Aquilo que ele precisava. E o texto fala que, então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, nem só de pão, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Versículo 7, respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrando-me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, Senhor, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Então, nesse texto, nós encontramos aqui o primeiro desafio de Jesus Cristo, logo após ser batizado, foi levado ao deserto e foi tentado nas 3 áreas que geralmente nós somos tentados. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Lá em 1 João fala, são as 3 áreas que mais nós somos tentados, mas ele venceu. Amém? E por que ele venceu? A pergunta que eu faço quando eu leio para esse texto aqui, nós aprendemos que nesse episódio, nem Jesus, todo o relato bíblico, nem Jesus foi poupado de passar por um desafio. Na sua condição humana, e ele era Deus, mas ele foi passado por um desafio.
Agora a pergunta que eu faço nessa noite, por que será que Jesus teve que passar, logo no início do seu ministério, por esse desafio? E ficou registrado aqui na Bíblia? A Bíblia responde. Lá em Hebreus capítulo 2, se você puder abrir também, ou na projeção, em Hebreus capítulo 2, nós temos aqui a resposta a essa pergunta. Hebreus capítulo 2, versículo 17 e 18, nós temos assim: por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. Jesus teve fome, teve sede, Jesus foi ao banheiro, Jesus fez tudo o que era necessário fazer. Semelhante em todos os aspectos, diz o texto, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Mas olha só que interessante o 18. Porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz, diz o versículo, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Só existe uma pessoa que pode ser capaz de nos socorrer na tentação. Não é o pastor, não é o ministro de louvor, não é o professor de escola dominical, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós orientamos. Nós também somos tentados, todos somos tentados. A Bíblia fala, aquele que está em pé, olhe que não caia. Não existe nenhum aqui que possa dizer eu sou perfeito, não há um justo nenhum sequer. A Bíblia fala também dessa forma. Então, o único que pode, diz o texto aqui no finalzinho, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Como eu falei, Abraão depois, Noé, Adão, Davi, então, nem se fala, né? O homem segundo o coração de Deus. Olha, o homem segundo o coração de Deus foi tentado? Venceu os desafios? Nem todos. E Salomão, então? Filhão de Davi. Nós temos personagens, mas é interessante notar que a Bíblia não esconde os erros dos homens. Ela nos mostra para nós aprendermos com os erros que eles cometeram e não cair nos mesmos erros. Mas nós vamos errar e vamos continuar errando, mas vamos buscar a perfeição em Cristo e vamos buscar vencer esses desafios. É verdade ou não é, irmãos? É verdade ou não é? Será que eu posso separar em dois grupos aqui? Um grupo que sempre vence os desafios e um grupo que não vence? Será que teríamos dois grupos de pessoas aqui? Não. Todos nós somos tentados nos nossos desafios. Mas olhando para a palavra de Deus, Jesus, na sua condição humana, passou por todas as tentações que nós passamos, para nos socorrer quando estivermos sendo tentados. Em Hebreus 4:15, mais à frente um pouquinho, nós lemos, Hebreus 4:15, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, aí tem um porém ali no finalzinho, sem pecado. Ele venceu todo e qualquer tipo de tentação. Todo e qualquer tipo de tentação. Mas é interessante notar também, quando nós olhamos aqui, essa segunda lição que eu tiro nessa mensagem, é que o diabo sempre procurará um meio, ou uma ocasião, de tentar novamente. Se você olhar para Lucas capítulo 4, versículo 13, Lucas relata de forma mais abrangente essa questão da tentação no deserto. O texto diz que, tendo terminado todas as tentações, Lucas 4:13, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Então não pense que quando nós vencemos uma tentação, o diabo vai se afastar de nós e nunca mais vai nos tentar. Não. Ele vai sempre estar atento, ele vai tentar armar ciladas para cada um de nós a todo e qualquer momento. E como foi dessa forma aqui também com Jesus Cristo. Até, o texto fala, até o momento oportuno, Lucas fala, o diabo iria tentá-lo. E quando chegou o momento oportuno, eu tenho aqui pelo menos alguns relatos que mostram que Jesus foi tentado no momento oportuno, usado pelo diabo. Lá em Mateus capítulo 16, agora eu peço para você abrir comigo a sua Bíblia. Não está na projeção. Mateus capítulo 16, versículos 21 a 23, uma das ocasiões que Jesus foi tentado foi quando Pedro o repreendeu, dizendo, olha, Jesus,
Essa mensagem de morte, essa mensagem de entrega, não é para você. Você não vai passar pela morte. Você é tão bom, você prega tão bonito, você fala de coisas gloriosas de Deus, mas passar pela morte? Não, Jesus. Não vai passar por esse cálice, não. Mateus capítulo 16, versículo 21 a 23. Olha só o que diz a palavra. Diz assim o texto: Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Olha só. Tem compaixão de ti, isso de modo algum te acontecerá. Muitas vezes nós temos desafios na nossa vida em que nós não podemos fugir deles. E se alguém fala, você tem que passar por uma cirurgia, é um desafio, não é? Passar por uma cirurgia. Você tem que passar por... E alguém fala, não vai passar por isso não, Deus já te curou. Não, é necessário também. Nós encontramos na Bíblia servos de Deus que precisou de médico, nós não podemos também negar. Mas você não vai passar por esse desafio. E o que Cristo falou para Pedro, diz esse texto aqui, versículo 23, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás. Essa era a ocasião oportuna. Porque se desse ouvido à voz de Pedro, ó, Pedro, você tem razão, eu vou desistir, tá bom? Esse desafio eu não quero passar, não. Não, ele não falou isso. O texto diz aqui: arreda-te de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então tem provas, desafios que nós teremos que passar, não tem como negar. E quando estivermos diante daquela prova, na mesa do dentista, por exemplo, na cadeira do dentista, alguém pode ser voluntário por mim aqui ou não? Quem? É um desafio, né? Aquela broquinha, aquele barulho. É um desafio que nós temos que passar. Mas todos os desafios Cristo passou, e nesse desafio aqui de ser tentado, Pedro tentou dissuadi-lo daquela decisão de ir para a cruz, mas naquele momento Cristo falou: arreda-te de mim, Satanás. Uma ocasião oportuna. Agora, quando nós olhamos para essa situação toda, aprendemos também com isso que nós vamos enfrentar desafios. Mas quais foram as armas que Jesus Cristo usou para vencer o desafio do diabo? Qual foi? Qual? Fale bem alto aí. A palavra, só a palavra? Geralmente, quando nós perguntamos, nós falamos assim, ele usou só a palavra. Só a palavra de Deus, sabemos que a palavra de Deus tem poder. Mas será que só a palavra de Deus foi suficiente para ele vencer o desafio do diabo? Hã? Foi ou não? Foi? Vamos lá. Oração, jejum, o que mais? Oração, jejum. Eu me lembro uma vez, quando me converti, em 85, nessa igreja, recém-convertido, nós tivemos um caso de uma pessoa possessa. Era membro da igreja. Isso já em 85, não sei se ela está viva ainda, mas faz quanto tempo atrás? Aí essa pessoa estava possessa e nós fomos chamados para expulsar esse demônio na casa dessa pessoa. Aí fui eu lá recém-convertido, o pastor na época, Jeremias Farias, acho que ele está vivo ainda, e ele foi com a Bíblia na mão, e todos nós ali com a Bíblia na mão também. Aí quando ele chegou diante daquela senhora que estava possessa, irmãos, o espírito maligno percebe. Quem tem o Espírito Santo de Deus está ativo na vida dele. E naquele momento, quando nós abrimos a Bíblia, o pastor abriu a Bíblia, ele começou a ler ali o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças de Jesus Cristo, bem-aventurados os humildes de espírito, e ele falando assim de uma forma simples de tudo. E quando a pessoa em possessão olha para ele e fala: eu não tenho nada contra você, mas não contra o pastor, mas contra Jesus Cristo. Eu quero ela. Aí a gente percebe que quando você tem a presença do Espírito Santo, o inimigo percebe. Ele não vai atacar você. Amém?
Mas naquele momento foi uma experiência que marcou a minha vida e a vida de todos que estavam à minha volta, porque nós éramos recém-convertidos, e estar cheio do Espírito Santo foi o que Cristo usou para vencer as tentações do inimigo. Olha comigo o que diz Lucas capítulo, antes um pouquinho, Mateus capítulo 3,16, diz assim, Mateus 3,16, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento, os céus se abriram, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. O Espírito de Deus estava sobre Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus é que deu poder para ele vencer e usar a palavra de Deus. Você pode ler a Bíblia, você pode ler a palavra, mas se você não tiver o Espírito Santo de Deus, não vai adiantar. É necessário que o Espírito Santo de Deus esteja em você. Olha o que diz mais à frente em Lucas capítulo 4, versículo 1. Abre aí na sua Bíblia, na projeção, talvez tenha na projeção também. Lucas capítulo 4, versículo 1 diz, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Olha só. Explicamos aqui essa pergunta, mas não foi só a palavra que ele usou. Ele já estava cheio do Espírito Santo. Foi isso que ajudou a vencer as tentações do inimigo. Então, quando nós olhamos para essa verdade, a primeira arma que Jesus Cristo utilizou, olhando para esse texto de Lucas aqui, foi estar cheio do Espírito Santo. Lucas 4,18, nós podemos ler também, mais à frente um pouquinho, isso não está na projeção. Lucas 4,18, nós temos essa verdade da palavra de Deus também, que diz assim, Lucas 4,18, ele falando acerca do Espírito Santo, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Mas Cristo não era Deus? Sim, mas na sua condição humana, ele precisou da atuação do Espírito Santo na vida dele. 100% homem, 100% Deus. Mas o Espírito Santo estava sobre ele, como diz o texto aqui. E quando nós olhamos para essa verdade, Lucas capítulo 4, 18, Lucas 4, 1, Mateus 3, 16, nós entendemos que a primeira arma que ele utilizou foi estar cheio do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus nos capacita a vencer toda e qualquer tentação. Você crê nisso? Amém? Crê nisso. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita. Quando estamos vazios do Espírito Santo, não conseguimos perceber as tentações que nos vêm. Estamos vazios. Quem tem nos alimentado nesse período de dificuldade? Netflix? Quem mais tem nos alimentado? O sono? A letargia? Não. Nós temos que buscar mais em oração. Esse é um período, é um desafio muito grande, esse período de dificuldade, de pandemia, nos achegarmos mais a Deus. Eu tenho falado para alguns membros da igreja, alguns depois que começou a pandemia, em março, dia 15 de março, nós estamos em fevereiro, né? Isso. Em fevereiro do ano passado, eu estava pregando aqui, falando que a gente pode pregar a palavra e até na China vai alcançar. E falei, lá na China já tem pandemia, mas não tinha chegado aqui ainda. E já chegou aqui. Desde quando começou a pandemia, algumas pessoas desapareceram das igrejas. Tem igrejas que fecharam, em função das pessoas desaparecerem. Queria um pretexto, para não posso ir na igreja porque não pode. Mas, enfim, nós entendemos que essa situação é um desafio muito grande. E quando nós temos o Espírito Santo nos incomoda, ele nos anima, nos fortalece. Quando estamos vazios do Espírito Santo de Deus, não tem como vencermos as tentações. Ele pode estar batendo ali no seu coração, na porta do seu coração, e você não vai dar ouvido. Porque você está se alimentando de outras coisas. Lá em Gálatas, vamos ler em Gálatas capítulo 5. Olha só o que a palavra de Deus nos ensina acerca de quem devemos, o que deve nos alimentar. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16 e 17, vamos ler esses dois versículos apenas. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a cobiça ou a concupiscência ou os desejos da carne. Porque a carne luta ou milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si,
para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então o texto está muito claro, nós temos uma luta constante entre a carne e o espírito. Quem vai vencer é aquele que nós mais alimentarmos. É a grande verdade. Nós temos sido alimentados por quem? Pelos nossos desejos ou pelo Espírito Santo de Deus? É isso que fez com que Cristo vencesse a batalha ali contra o inimigo, contra o diabo. Então o Espírito Santo, ele faz morada em todo aquele que recebe a Cristo como Salvador pessoal. E algo que nós pregamos aqui, não tem como contestar, o Espírito Santo de Deus, ele faz morada no momento que você recebe a Cristo como Salvador pessoal. Amém? Naquele momento você é selado pelo Espírito Santo de Deus. Existe uma doutrina que prega assim, você recebeu Cristo como Salvador? Amém. Mas você já foi batizado pelo Espírito Santo de Deus? É uma pergunta que se faz na teologia, que eu creio que não tem respaldo bíblico. Porque quando nós lemos lá em João, que diz que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, e para você receber a salvação você tem que ser convencido do pecado, aí está a atuação do Espírito Santo de Deus. Porque você fala, eu sou salvo, mas batizado no Espírito Santo você não foi ainda? Não, eu já fui batizado porque fui selado pelo Espírito Santo de Deus, no momento da salvação. E Paulo fala muito claro isso lá em Efésios, quando fala que nós somos selados com o Espírito da promessa. E aquele termo que ele usou ali em Efésios foi para mostrar, olha, vocês entendem muito bem, porque é uma cidade portuária, e todas as vezes que vocês compram mercadoria, vocês selam a mercadoria com o selo de vocês, e quando vai embora, vocês pegam as mercadorias que foram ali seladas. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus no momento da salvação. Não é depois que você vai ser batizado pelo Espírito Santo, ou selado pelo Espírito Santo. É no momento da salvação. Muitos pregam dizendo, não, você vai falar em línguas para dizer que você foi batizado pelo Espírito Santo. Não é verdade isso. Porque Paulo fala lá em Corinto, o Espírito Santo deu dons a todos. Nem todos falam em línguas, nem todos fazem operação de milagres, mas ele distribuiu dons a todos, conforme lhe apraz, diz 1 Coríntios. Então, olhando para essa verdade aqui, nós entendemos o que fez com que Cristo vencesse. Todos os desafios que ele enfrentou foi ter o poder do Espírito Santo sobre ele. Amém, irmãos? Você tem o Espírito Santo de Deus? Se você ainda não recebeu Cristo como Salvador, essa é a hora. Hoje é o dia. Agora vamos dizer assim, tenho o Espírito Santo de Deus, estou vencendo todos os desafios, não vamos continuar lutando. Mas a diferença é que, tendo o Espírito Santo de Deus, nós temos a força, o poder de Deus. A alegria do Senhor, conforme lemos hoje pela manhã e cantamos, é a nossa força. Quando você olha para alguém que é convertido e aquela pessoa anda cabisbaixa, anda sofrendo, não é uma prova de que houve uma conversão verdadeira naquela vida. Ele tem que buscar em Deus a força para poder vencer. Se nós formos olhar para os servos de Deus no passado, Abacuque, por exemplo, que estava ali questionando a Deus diante de toda aquela miséria que estava vivendo na nação de Israel. Até quando, Senhor, lamentarei, ele diz, até quando clamarei? Mas no final do capítulo ele fala, ainda que a figueira não floresça, eu vou louvar a Deus. Ainda que não aconteça aquilo que eu estou esperando, eu vou louvar a Deus. Porque eu sei que o que eu faço aqui, o que eu busco aqui, vai ficar aqui. Eu tenho algo maior na eternidade, que é estar com Deus. Essa é a verdade que nós encontramos. De todos os desafios que Cristo passou, poderíamos falar de muito mais ainda, mas eu queria destacar com vocês essa noite, o maior de todos eles foi o desafio da cruz. E nós lemos lá em Lucas capítulo 22, do 39 a 46, até coloquei na projeção, o desafio da cruz. Jesus negou a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Lucas capítulo 9, olha comigo, Lucas capítulo 9, vamos ler antes, Lucas capítulo 22, versículo 39 a 46. Lucas 22. Nós lemos na Bíblia que Jesus se entregou. Mas naquele momento, na sua condição humana, ele diz ao Pai,
Olha só o que diz aqui o texto. Lucas 22, 39. E saindo foi como de costume, ele tinha o costume de sair para orar, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, versículo 40, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e ajoelhou e orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Jesus pediu para não passar por aquele cálice? Pediu ou não? Está na Bíblia. Se possível, diz aqui, olha, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, e sim a tua. E mais à frente um pouquinho, então lhe apareceu o anjo do céu que o confortava. E mais à frente um pouco, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Esse é um fenômeno que acontece quando a pessoa está em extrema angústia, sofrimento e dor de alma, de ansiedade, naquele momento mais crucial. Isso a medicina explica. Até tem um termo chamado hematidose, que é suar gotas de sangue. Cristo suou, naquele momento de 100% homem. Ele sofreu aquela angústia e pediu a Deus: Deus, se possível, passa de mim, se queres, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha. É um desafio, não é? Ele venceu? Imagina se ele falasse: olha, Pedro tinha razão, hein? Agora eu vou pular fora. Não, ele não fez isso. O texto fala que ele foi até o final. E por que ele foi até o final? Porque ele tinha algo para nos ensinar. Quando nós olhamos para essa passagem, nós temos que ir para uma outra passagem lá em 1 Pedro, porque Pedro foi o que tentou dissuadir Cristo daquela decisão, mas Pedro, depois de convertido, depois de receber o Espírito Santo de Deus, ele foi intrépido e pregou e até escreveu 2 livros para nós. Vamos lá para 1 Pedro, olha só o que diz 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. O homem que era impulsivo, ele teve a vida transformada. E ele fala aqui de uma forma maravilhosa para aqueles que são servos, para aqueles que estão sofrendo hoje. Caso você esteja sofrendo, olha só o que ele fala aqui acerca de Cristo, a partir do versículo 21. Porquanto, para isto mesmo fosse chamado, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Devemos seguir os passos de Cristo. Queremos o benefício de ter o Espírito Santo de Deus, queremos o benefício de fazer os milagres de Cristo, queremos o benefício de ter a glória de poder dizer: olha, sou filho de Deus, mas quando fala para seguir os passos de Cristo, do sofrimento de Cristo, nós não queremos. E olha só o que diz o texto aqui, irmãos: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, pois quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então ele entregava aquilo que estava no coração humano, digamos 100% homem, ele entregava aquele que julga retamente a Deus. Você consegue levar um desaforo para casa? Depende do desaforo. Depende. Mas quando nós somos convertidos, nós temos que engolir. O Espírito Santo nos ajuda a engolir. Colocamos um pouco d'água, né? Alguém falou que eu estou engolindo cobras e lagartos. Mas temos que entender que Cristo nos ensinou isso. Porque nós não podemos vingar a nós mesmos. A palavra de Deus fala: não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e quem vai retribuir é Deus, não nós. E diante de uma afronta, diante de uma dificuldade, Jesus Cristo diz aqui, o texto, que ele não abriu a sua boca, ele perdoou aquele que o traiu, Pedro, que o traiu 3 vezes, negou 3 vezes, ele perdoou aquelas pessoas, pediu: Pai, perdoa aqueles, porque eles não sabem o que fazem, aqueles que o pregaram na cruz. Mas nós não conseguimos vencer esse desafio. Eu não consigo perdoar o que você fez comigo.
Você me enganou, você me abandonou. E a gente começa a colocar, sabe, coisas que Cristo, quando você olha para tudo que nós passamos hoje, Cristo passou muito mais ainda. É o que diz a palavra dele. Então, diante dessa verdade, eu colocaria para vocês aqui, até coloquei na projeção, o maior dos desafios na vida cristã é, sem dúvida, negar a nossa própria vontade e carregar a nossa própria cruz. Amém? Esse é um desafio ou não? Olha só o que diz Lucas capítulo 9, agora Lucas capítulo 9, 22 e 23. 23 e 24, desculpa. Lucas 9. Lucas 9, 23 e 24 diz assim: dizia a todos os seus discípulos, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me todos os dias, dia a dia. Hoje, à meia-noite termina o dia 7 de fevereiro. Amanhã, a partir das 0h, 1 minuto, começa já o dia 8. Nesse dia você tem que pegar a sua cruz, dia após dia, negar a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Muitos confundem o que significa essa cruz que nós devemos carregar. Não é o seu cônjuge não, viu? Não é o seu pai, a sua mãe, não é o seu filho, não é o seu patrão, tem que carregar essa cruz, não. A cruz que nós carregamos, que Cristo nos fala, é a nossa cruz do sofrimento que nós devemos ter para com a entrega a Ele. A nossa entrega a Cristo é a nossa cruz. Estamos dispostos a entregar a nossa vida a Ele? Completamente. Ser humilhado, ser maltratado, ser preterido, ser abandonado, tudo o que aconteceu com Cristo, pode acontecer conosco, é carregar a cruz de Cristo. É carregar a nossa cruz. E ela é na medida certa, não tente carregar a cruz do outro. Cada um de nós tem a nossa cruz. E nós devemos carregar. E o texto continua falando aqui no 23 e 24, diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Eu quero salvar minha pele diante desse desafio. Eu não. Quando você pensa dessa forma, de querer salvar a sua vida diante daquele desafio, a Bíblia fala que você vai perder a sua vida. Mas quem perder a sua vida por minha causa, não é por causa do pastor, por causa do líder, é por minha causa, por causa de Jesus Cristo, você vai ter a vida eterna. E onde está na Bíblia isso? Olha só o que diz Hebreus, irmãos, nós temos tanta resposta. Nós não podemos ler um texto da palavra de Deus e só naquele texto se basear em doutrina. Nós temos que ler a Bíblia, o texto, o contexto e outros textos para poder chegar à conclusão do que Deus está nos falando na sua palavra. Em Hebreus capítulo 12, nós temos ali, um pouquinho antes, no capítulo 10, diz assim, no versículo 37. Porque ainda, capítulo 10 de Hebreus 37, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder ou se recuar, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, diz o texto aqui, o autor de Hebreus, não somos daqueles que retrocedem à perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Nós não vamos recuar, não vamos voltar atrás da nossa decisão com Cristo. Não vamos ser persuadidos por pessoas que não estão mais na caminhada com Cristo e querem levar você também para a perdição. Paulo fala aos Gálatas, vocês estavam correndo tão bem, mas alguém veio e persuadiu vocês a parar de correr. Não somos de retroceder. A Bíblia nos recomenda, mas olha só o que diz mais à frente, lá em Hebreus capítulo 12, sobre o carregar a cruz. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Nós estamos lutando contra esses desafios, contra o pecado, contra os desafios que a vida cristã nos dá. Mas nós temos que resistir. E não estáis esquecidos da exortação, como discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele for reprovado.
Ou seja, Deus, diante da nossa dificuldade de vencer os desafios, nós muitas vezes recuamos e deixamos de seguir em frente. Mas a Bíblia é muito clara quando diz em Hebreus capítulo 12, porque Deus corrige a quem ama e açoita quem recebe por filho. Ou seja, quando nós recuamos nos desafios, o Espírito Santo nos incomoda. Você se sente incomodado quando você erra, quando você peca? Será que bate em você aquele sentimento ali, eu errei, eu estou incomodado por ter falado aquilo para minha esposa, ou para o meu esposo, por ter falado aquilo para o meu irmão em Cristo, é o Espírito Santo que está incomodando você para que você possa buscar andar no caminho certo de novo. Isso é a palavra de Deus que está dizendo. Mas quando você erra e não sente nada, nem o peso do pecado, aí vem aquele conceito, será que eu me converti verdadeiramente? Porque o texto de Hebreus fala, porque Deus corrige a quem ama e açoita todo aquele que recebe por filho. Mas se você está sem correção, sem disciplina, da qual todos somos participantes, você não é um filho, o texto fala, você é um bastardo. E o que é um bastardo? Um filho ilegítimo, não é reconhecido. Então nós colocamos assim, quando uma igreja, nós somos uma comunidade, temos membros aqui ao lado, e quando nós, como membro da igreja, do corpo de Cristo, pecamos, vamos ter a ceia daqui a pouco. E se tem no nosso corpo pessoas em pecado e não confessadas diante de Deus, o corpo todo padece. É ou não é verdade? Todo o nosso corpo, toda a igreja padece. E essa igreja, nesse período que nós estamos aqui, nesses 46 anos, quantos sofrimentos já passou? E quantos sofrimentos já passamos? Manúcia? Manúcia está há muito tempo aqui, sabe o que eu estou falando. Outros mais estão aqui também. Quantas barreiras, quantos desafios nós enfrentamos porque existiam pecados ocultos dentro dessa igreja e por não ter sido confessado diante de Deus, a igreja estava ali penando, estava capengando e não ia para frente. Assim acontece com o nosso corpo. O nosso corpo também é assim. Se você tem alguma infecção e não consegue descobrir onde é, você vai passar por dificuldade. Até fazer aquela investigação do médico, até descobrir o que está acontecendo com você. Mas a nossa investigação é do Espírito Santo de Deus. É Ele que investiga o nosso coração. Deus é que esquadrinha todo o nosso coração, diz Jeremias. Ele que sonda o nosso coração. E quando Ele sonda e você percebe que está em erro, o que tem que fazer? Se arrepender. Buscar o perdão de Deus. 1 João fala, se você disser que não tem pecado, você é mentiroso. Mas se você confessar o pecado diante de Deus, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda e qualquer injustiça. Isso fala para os crentes. Vamos continuar lutando contra esse desafio do pecado. Mas podemos vencê-lo quando nós confessamos a Cristo como Salvador e quando nós confessamos diante de Deus o nosso pecado. Então, diante disso, irmãos, o maior desafio na vida cristã, sem dúvida, é negar a nossa própria vontade e carregar a nossa cruz. Foi o que Cristo fez, Ele negou a sua própria vontade e fez a vontade de Deus. E concluindo essa reflexão dessa noite, Jesus foi desafiado pelo diabo, mas venceu por 2 motivos. Ele estava cheio do Espírito Santo e usou a palavra de Deus. E além disso, no seu momento mais difícil, ele venceu porque ele negou a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. E a pergunta que eu faço nessa noite, como você está nos seus desafios na vida cristã? Desafios na vida nós todos temos. Independente de você ser cristão ou não, todos temos desafios. Mas a diferença, quando você está em Cristo, os desafios se tornam mais fáceis de vencer. Porque tem muitas pessoas que estão sem Cristo e já está com um prejuízo muito maior ainda, porque se você morrer agora, a Bíblia fala, você não estará com Deus. Existirá, todo joelho vai se dobrar diante de Deus, toda língua vai confessar, como nós cantamos, que Cristo é o Senhor. E a hora de confessar a Cristo como Salvador é agora, em vida. E quando chegar naquele momento do julgamento final e nós não tomarmos essa decisão, não existirá mais esperança para nós. Então a decisão é agora. Então talvez o desafio nosso, de muitas pessoas hoje, é receber a Cristo como Salvador pessoal. É reconhecê-lo como Salvador. E eu tenho falado aqui, é muito fácil viver sem Deus nessa vida. É muito fácil não buscar a Deus nessa vida. Mas quando chegar o momento da morte, o momento final, morrer sem Deus é o que é o problema.
As fronteiras, recentemente falamos que as fronteiras aí para alguns países estão fechadas, né? Não podemos viajar, nem para a Argentina não pode entrar brasileiro lá. Mas as fronteiras dos céus ainda estão abertas. Amém? Isaías fala, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Uma hora ele vai ficar tão longe que não vai ter como você alcançá-lo mais, porque ele está muito longe. Ele não vai mais querer. Então o momento é agora. Nós temos que confiar em Deus plenamente. Amém? Você confia em Deus? Você acredita pela fé que Ele é capaz de nos ajudar a vencer os desafios? Amém? Quarta-feira eu terminei a mensagem com uma ilustração que eu quero falar para vocês, que eu achei muito interessante, que conta a história de um trapezista que ele andava sobre uma corda e atravessava 2 prédios, um do lado do outro, como se fosse aqui um prédio aqui, outro lá na outra. E atravessando aquela corda, em cima daquela corda, ele atravessava empurrando uma cadeira. Aí as pessoas olhavam aquilo lá, admiravam, batia a palma, ele atravessava e voltava. Uma hora ele ia de olhos vendados, depois voltava, 10 vezes ele foi. No final, as pessoas olhando para ele, fazendo aquela travessia em cima da corda, ele pergunta para uma pessoa que estava com ele, você acredita que eu consigo fazer mais uma vez? A pessoa, acredito. Você tem fé de que eu vou conseguir? Tenho fé. Então senta na cadeira que eu vou levar você. A pessoa sentou? É o que acontece com a gente também. Nós falamos que acreditamos em Deus, temos fé que Ele vai nos levar para a glória, mas quando vem os desafios, a gente escapa. A gente não quer acreditar que é possível, irmãos. Se fosse contar para Noé, olha, sabe que no final vai acontecer? Muita gente vai morrer, vai salvar só você e a sua família. Mas Noé construiu a arca pela obediência a Deus. E no final veio chuva. E para Abraão, então, que Deus falou, você tem uma terra prometida, você vai ter pai de nações, mas você tem 99 anos, a sua mulher vai ter filho ainda. E ele foi obediente pela fé. Ele acreditou naquilo e foi até o final. É interessante notar que quando você olha para a Bíblia, você já viu o final da história, né? E quando nós olhamos para a nossa vida, será que você já sabe o final da história? Não sabemos. Pelo que nós já passamos nessa igreja, nesses 46 anos, se nós soubéssemos que iria chegar hoje, em 2021, final do ano passado tivemos aí várias pessoas se convertendo, foram batizadas no período de pandemia, e a igreja cresceu, mesmo assim a igreja cresceu. E diante de tudo aquilo que nós já passamos nessa igreja, de dificuldades, e abandono e outras coisas mais, se nós soubéssemos que ia acontecer isso agora, a gente ia falar, estou tranquilo, vai acontecer no final, já sei o final da história. Não. Deus não vai revelar para você o final da sua história. E você pode se folgar, ou você pode desistir antes também. Então nós sabemos que dia a dia, nós temos que carregar nossa cruz, nós temos que descansar no Senhor. As dificuldades sempre virão, mas nós devemos descansar no Senhor. Amém?